Ainda é cedo da manhã em Kiev, a capital da Ucrânia, quando o grupo de turistas começa a chegar. O roteiro da viagem é bastante incomum. Essa aqui é uma excursão por uma área de radioatividade, uma zona de desastre nuclear. O destino é a chamada Zona de Exclusão de Chernobyl, ou Chernobyl, como se diz na Ucrânia, palco do maior desastre nuclear da história há exatos 25 anos. Trata-se de uma região isolada, a qual só se pode ter acesso com autorização especial do governo local. A região ainda apresenta radioatividade, por isso cada um dos visitantes tem que assinar um termo que isenta os organizadores de qualquer responsabilidade. A viagem até a entrada da zona de exclusão dura cerca de 2 horas. Estamos numa área remota, no norte da Ucrânia, quase na fronteira com Belarus. A placa alerta que estamos entrando numa zona de radioatividade. Estes turistas finlandeses dizem não ter medo de vir a um lugar como esse. Eles contam que vivem numa cidade próxima a uma usina nuclear na Finlândia. Daí o interesse em conhecer Chernobyl. Logo na chegada, soldados checam a identidade de cada um e a viagem pode prosseguir. Quando aconteceu o acidente, em 1986, todos os moradores num raio de 30 quilômetros foram retirados. Anos mais tarde, algumas pessoas, chamadas de recolonizadores, ganharam o direito de voltar, sob sua própria responsabilidade. Os turistas ganham contadores Geiger, medidores de radioatividade, para registrar com as próprias mãos os índices de contaminação. Os organizadores garantem que a exposição à radiação atualmente não é perigosa se o visitante ficar pouco tempo. Poucos minutos após entrarmos na zona proibida, aparecem estes raros cavalos selvagens. Eles foram trazidos de outra parte da Ucrânia e hoje vivem pastando nos campos abandonados, sem serem importunados por ninguém. Ironicamente, depois que os seres humanos abandonaram a região, a zona de exclusão virou uma espécie de santuário natural. Após um rápido almoço na cantina dos funcionários de Chernobyl, o grupo se dirige até o sarcófago, a estrutura de aço construída em torno do reator 4, que explodiu na madrugada de 26 de abril de 1986 durante um teste de queda de potência. Os operadores queriam reduzir em 3/4 a capacidade do reator para ver como se comportaria um gerador de emergência movido a diesel, mas a potência baixou a menos de 1%. Eles decidiram então reverter a queda súbita, mas a potência subiu demais e o processo ficou fora de controle. Um incêndio com temperaturas de milhares de graus derreteu a cobertura da usina e poeira radioativa começou a se dispersar pela região. A nuvem alcançou lugares distantes na Rússia e na Europa Ocidental. Este analista de energia nuclear da organização Greenpeace diz que uma pesquisa independente estima que entre 60 mil e 90 mil pessoas morreram ou ainda vão morrer por causa do desastre. Mas os números oficiais são bem menores, pois as mortes vêm acontecendo aos poucos e, em muitos casos, não é possível associá-las diretamente com o acidente. Para evitar mais dispersão de material contaminante, foi construída a estrutura de aço conhecida como sarcófago em volta do reator. Ela, no entanto, já apresenta desgaste e uma nova cobertura está em planejamento para guardar o material radioativo por mais 100 anos. Pouco tempo depois de chegar aqui em frente ao reator 4, o ônibus de turistas já tem que sair novamente. O tempo máximo de permanência perto do sarcófago, do chamado sarcófago, é de 10 minutos. Agora é hora de visitar Pripyat, a famosa cidade fantasma onde moravam os trabalhadores da usina, mas não sem uma surpresa no trajeto. A gente parou agora num momento do passeio aqui que é o chamado caminho radioativo. O meu contador Geiger, ele começou a apitar e começou a marcar números muito mais altos do que os que eu tinha visto até mesmo na frente do reator 4. Ainda assim,
A medição é milhões de vezes menor que a registrada perto da usina logo depois do acidente. A contaminação da região pelo pó radioativo se deu de forma irregular, por isso há pontos com radiação mais baixa ou mais alta lado a lado. Chegamos a Pripyat. A entrada na cidade se dá pela Avenida Lenin. O mato vai tomando conta da praça principal. Os edifícios estão caindo aos pedaços. No topo de um deles, a foice e o martelo lembram que esta já foi uma cidade modelo da União Soviética. Nosso guia, Sergei, explica que a evacuação da cidade aconteceu em apenas 2 horas. Os moradores foram avisados que deveriam pegar apenas seus documentos e que voltariam 4 dias depois. Eles nunca mais regressaram. Isso aqui é o que sobrou do hotel da cidade, o Hotel Rússia. Assim como o hotel, a piscina comunitária está arruinada. Tudo foi abandonado subitamente. Andar aqui pelos edifícios abandonados de Pripyat não é muito tranquilo não. Claramente tem pedaços do forro caindo, água pingando por todos os lados. Apesar de ser uma zona com radioatividade, frequentemente vândalos vão à cidade e aceleram a deterioração de suas instalações. Chegamos ao colégio número 2 de Pripyat. Nesses 25 anos em que Pripyat ficou abandonada, cresceram árvores bem no meio da quadra de esportes da escola. O material escolar está espalhado por todas as partes. É incrível ver como todo mundo saiu correndo, deixando tudo para trás. Parece que houve uma guerra, diz esta turista canadense. Guerra não houve, mas se houvesse, os moradores aqui estariam preparados. As máscaras de gás para um eventual ataque inimigo provam isso. Em 1986, ainda estávamos em plena Guerra Fria. Sergei conta que esta era uma típica escola soviética. Ele lembra que também estudou num colégio assim. Entre outras matérias, as crianças também tinham treinamento militar. Aprendiam, por exemplo, a montar e desmontar um fuzil AK-47 a partir da 7ª série. O parque de diversões com sua roda gigante e pista de carrinhos é uma das visões mais conhecidas daqui. Pripyat era uma cidade jovem em 1986. A média de idade dos pouco menos de 50 mil habitantes que viviam aqui era de 24, 25 anos. Havia muitas crianças também, mas agora a cidade ficou assim, parada no tempo. A cidade fantasma é a última parada do passeio. Os visitantes ainda têm sua radiação medida antes de irem embora da zona de exclusão e, enfim, retornam para Kiev.